Bom é o Senhor, amém, irmãos? Deus é bom? Deus é maravilhoso, cheio de graça. Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 14. João 14, versículo de número 1. Eu quero fazer a leitura. Você me acompanha aí com os seus olhos. João, capítulo 14, versículo de número 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se a me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Oremos. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento onde vamos estudar a sua palavra. Abre-nos a mente, o coração, para que possamos esponjar a sua palavra, para que possamos absorvê-la, Pai, para que a tua palavra ela tenha efeito dentro da nossa vida. Senhor, ensina-nos nessa noite. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Há determinadas coisas, irmãos, que o Senhor não fala a todos. Há algumas coisas que Deus fala apenas aos seus servos, aos seus filhos. Eu vou dar um exemplo bem prático. A multiplicação dos pães e de peixes. Jesus multiplicou pães e peixe para uma multidão. Mas a ceia ele não fez com toda a multidão. A ceia ele fez com os seus discípulos. Esse texto nos mostra que Jesus está na última ceia junto com os seus discípulos. E se você observar o capítulo 13, o capítulo anterior, você vai perceber que Jesus está falando do traidor e se apresenta lá um traidor. E Jesus sempre
na sua jornada, na sua caminhada, Jesus sempre buscava fazer que aqueles que o seguiam pudessem encontrar nele segurança. E nós precisamos entender isso, porque Jesus sempre dizia assim: não temas, não vos assusteis. E estas palavras que Jesus falava, elas são tão necessárias para nós, elas são tão importantes, e que nós precisamos absorvê-la, para que não venhamos a cair no mesmo erro que os discípulos caíram. Porque os discípulos tinham Jesus, os discípulos estavam perto do Senhor, os discípulos estavam perto do Mestre, mas havia momentos na vida daqueles homens que Jesus era um desconhecido. Havia momentos na vida daqueles homens aonde o que era essencial, aonde o que era básico, o que era fundamental, o que era necessário, parece que eles não tinham. Jesus está falando da sua morte, Jesus está falando, Jesus está avisando, Jesus está alertando para que aqueles homens pudessem ter o coração confiante nele. Jesus está dizendo, está prevendo o que vai acontecer, não para aqueles homens ficarem desesperados, mas para aqueles homens confiarem no Senhor. Nós precisamos entender que muitas vezes, mesmo tendo Deus, esse sentimento, ele não pode invadir a nossa vida. O capítulo 14, no versículo de número 1, Jesus está falando, não há homens que não o conhecem. Jesus não está falando a homens que não o viram fazer milagres. Jesus não está falando a homens que não viram que ele curou, que ele fez grandes coisas. Jesus está falando a homens que andavam com ele. Jesus chega para esses homens, ele não fala isso para os incrédulos, ele não fala isso para qualquer outro tipo ou classe de pessoas. Jesus chega para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Sabe, nós servimos a um Deus grande, maravilhoso, e a gente diz isso, a gente expressa isso, a gente fala disso, mas parece que nos momentos mais difíceis, parece que bate um sentimento de: será que Deus vai agir? Será que Deus vai operar? Jesus estava dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Sabe, essa crença não pode ser uma crença apenas de dizer a alguém, ou de estar na igreja, ou de falar para alguém: eu creio em Deus. A crença, o crer em Deus, ela aparece justamente nos momentos mais complicados da nossa vida. Se eu perguntar a você agora, quem crê, levante a mão. Todo mundo vai crer, todo mundo vai levantar a mão. Mas essa não é hora de crer. Você não precisa crer agora. Você precisa crer quando o cinto começar a apertar, quando os reveses da vida vier sobre a sua vida, quando as dificuldades começarem a atormentar você. É nesses momentos dificílimos que nós precisamos apontar, que nós precisamos declarar, que nós precisamos expressar que nós cremos no Deus, que nós levantamos as mãos, que nós cantamos louvores, que nós glorificamos e que nós bendizemos. São nesses momentos. É naquele momento onde você está na sua casa, onde não está a igreja reunida, onde o pastor não está lá, onde ninguém está. Mas olha, quando você pensar que não tem ninguém, eu quero te dizer que o Espírito Santo vai estar lá, Jesus está lá e Ele vai te abençoar. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, repito, porque se ele dissesse a um homem que não o conhecia diante de uma dificuldade, nós certamente iríamos relevar: tudo bem, esse homem não conhece. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos:
Não se turbe o vosso coração. O coração é a fonte de vida. A fonte de vida está aqui, dentro de nós. O nosso coração é um armazém. E esse armazém, ele guarda coisas boas e coisas ruins. Mágoas, ressentimentos não nascem em parede, não nascem em madeira ou pedra, nascem nesse armazém. Esse armazém aqui, que é o nosso coração, onde nós armazenamos as coisas, onde nós guardamos as coisas, ele pode ser um coração muito bom, mas talvez ele possa ser um coração também que precisa de limpeza, um coração que precisa ser lavado. E eu quero destacar aqui algumas considerações, porque a respeito do coração, porque quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, Jesus não estava falando desse coração aqui, físico, desse órgão físico que bate. Jesus estava falando muito mais do que isso. Jesus estava falando de uma atitude emocional, Jesus estava falando de uma vida espiritual. Sabe, quando as turbulências da vida vier, como nós reagimos? Você que já certamente viajou de avião, dificilmente, a não ser que eu seja, todas as vezes que eu fui, tinha turbulência. E aí você está com um cinto de segurança lá, e o avião começa, você já viu, né? O avião começa o quê? O avião começa a se mexer. E para onde você vai? Para onde você vai? Para a oração, né? Para onde você vai? Não dá para descer? Não adianta. E certamente o piloto fala assim, ponha o cinto. Tem hora que você pode estar de cinto, tem hora que você pode estar de cinto. Ele diz, põe o cinto. Ou seja, naquela turbulência, naquele momento, você não tem nada o que fazer. Sabe, a sua vida naquele momento está na mão do piloto. E eu lembro do bispo Roberto contando uma história, dizendo que alguém disse que todo mundo tem o seu dia. Você já ouviu? As pessoas dizem, todo mundo tem o seu dia. E o bispo Roberto certa vez disse assim, tomara que o meu dia não seja o mesmo dia do piloto, porque se for o dia do piloto, eu vou junto com o piloto. Irmãos, nessas turbulências da nossa vida, o nosso coração, ele precisa estar cheio de fé, de certeza, de que quem está dirigindo, quem está controlando a nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Independente do vento que sopra, independente das dificuldades que nós enfrentamos, nas turbulências da nossa vida, nós precisamos crer em Deus. Porque diante dos reveses, irmãos, que nasce no nosso coração o quê? A incerteza. É diante das dificuldades, das turbulências, que nasce o medo dentro de nós, que nasce a insegurança, que nasce a dúvida, que nasce as preocupações. Ora, nós precisamos abraçar esse Deus que nós dizemos que Ele é maravilhoso, não apenas nos momentos de bonança, não nos momentos onde tudo estiver calmo, onde tudo estiver sereno, mas são nos momentos mais duros e inexplicáveis e complicados da nossa vida, que nós temos que dizer como salmista, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro não vem do monte, mas o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É nessa hora que nós precisamos jogar para dentro do coração, lançar dentro do coração fé. Não se turbar não é uma opção, não se turbar é uma ordem. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. O que ele estava dizendo? Que viria momentos dificílimos, que viriam momentos complicados. E a palavra grega traduzida por turbar é não permitais, olha só como é interessante, que o vosso coração seja agitado
como o mar impelido pelo vento. Então, na verdade, é eu que não devo permitir. Por isso Jesus estava dizendo, não se turbe, ou seja, não permita que as dificuldades da vida, que as situações da vida retire de você a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Mas está dando tudo errado, mas Deus está no controle. Não está funcionando como eu imaginava, mas Deus está no controle. Ele é o piloto, Ele está na frente, e lá na frente é onde eu não consigo ver, aonde os meus olhos não conseguem enxergar, lá na frente está a minha vitória, porque o meu Deus é um Deus vivo. Jesus estava dizendo isso. Você não deve permitir. Como é que eu não permito, irmãos, que o meu coração seja levado por essa turbulência? Como é que eu não permito? É quando eu creio. Quando eu creio em Deus, eu não permito. Porque o que anula o coração de ficar turbado, o que anula o coração de ficar perturbado, o que anula o coração de ficar desesperado, é o quê? Crer no Senhor. Nós precisamos crer, e se há um momento que nós precisamos crer, esse momento é hoje, é agora. Nós precisamos crer no Senhor. Jesus chega no verso 1, diz, olha, não se turbe o vosso coração, e aí ele diz assim, credes em Deus, credes também em mim. E há 4 interpretações a respeito de quando Jesus fala, credes em Deus, credes também em mim. Ambas essas ocorrências, há pelo menos 4 interpretações. A primeira interpretação dessas ocorrências, credes em Deus, credes também em mim, está no indicativo. É como se Jesus estivesse dizendo, vós credes em Deus e vós credes em mim. A segunda, em ambas as ocorrências estão no imperativo. Jesus estaria dizendo assim, credes em Deus, dando uma ordem, não é isso? Imperativo, pessoal de português, dando uma ordem, credes em Deus. E ele chega e diz, credes também em mim. A terceira ocorrência, ela ocorre tanto no imperativo como no indicativo, que ele diz assim, credes em Deus. E alguns intérpretes acreditam que quando Jesus disse assim, credes em Deus, ele estava dizendo de forma imperativa, credes em Deus. E quando Jesus fala, credes em mim, ele estava dizendo de forma indicativa. Mas a quarta ocorrência é indicativo e imperativo. Quando Jesus disse, credes em Deus, estava no indicativo. E quando Jesus disse, crede em mim, estava no imperativo. Olha, você só vai vencer se você crer de verdade no Deus que você serve. Sabe, se você declarar isso apenas quando tudo estiver bem, isso vai ser fácil. Difícil é declarar isso quando nada funciona diante de um Deus que pode fazer tudo. Difícil é declarar isso quando você percebe que as situações estão apertando mais você no caminho. E Jesus dá garantias. E nós precisamos abraçar essas garantias. Porque eu posso crer em Deus? Por que eu posso crer em Jesus? Por que eu posso crer no Senhor? Porque Ele tem garantias para mim. Ele não apenas estava dizendo aos discípulos para eles crerem em Deus e crerem nele também, que também era Deus. Mas Ele, Jesus, dá garantia. A garantia sempre produz em nós o quê? Tranquilidade, não é isso? Você compra alguma coisa, um eletrodoméstico, um carro, alguma coisa, e você tem lá uma garantia. Ou seja, isso significa que você está seguro. Eu quero dizer a você hoje, como eu já disse isso a mim mesmo, eu tenho garantia em Jesus Cristo, e você também.
Sabe, por isso, a gente não precisa ficar com o coração turbado, não precisa viver uma vida de desespero, porque se a gente viver uma vida de desespero, igual o mundo está vivendo, então esse Deus que nós servimos é aquém daquilo que nós precisamos. Nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para fazer qualquer coisa a respeito da nossa vida. Sabe, você não tem garantia em nenhum outro Deus a não ser no Senhor. E Jesus, então, ele demonstra 4 garantias aos seus discípulos, que creio que essas 4 garantias, elas servem para mim, elas servem para nós, elas servem para você. Nós precisamos nos agarrar. Primeiro, Jesus chega para os discípulos e diz assim: eu vou preparar-vos lugar. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando da segurança da eternidade. Jesus estava dizendo: olha, a vida aqui efêmera, a vida aqui passageira, a vida aqui a gente luta para viver mais um pouco, mas a gente sabe que uma certa hora não vai ter mais como viver aqui. E Jesus chega aos seus discípulos e diz: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. Isso significa, se você está aqui vivo, você tem a vida eterna, mesmo que você não tenha ido lá ver. Mas se o seu coração parar de bater agora, o seu caminho também é a vida eterna. Jesus chega aos discípulos e diz assim: olha, eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar para você. Você sabia que quando você estuda, e não faça isso, não estude sobre Buda, mas quando você estuda lá, ele mostra que a eternidade é agora, a eternidade é no presente, a eternidade é no momento. Irmãos, a nossa vida eterna é incomparavelmente melhor do que esta vida que nós temos aqui. E essa é a segurança que nós temos. Se vivemos, vivemos em Cristo. Se morrermos, morremos com Cristo, porque não tem como escapar. Estamos ao lado dele, perto dele, junto dele, e vamos morar para sempre com ele. Você tem que abraçar essa garantia. Não apenas uma garantia aos discípulos. Segunda garantia, Jesus estava dizendo: olha, eu vou voltar. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou voltar. Irmãos, Jesus estava prevenindo como aquele que cuida, como aquele que diz assim: ó, lá na frente vai acontecer tal coisa, eu já estou te mostrando. O andar do caminho, nessa nossa jornada, a cada dia, nós estamos percebendo que a volta de Jesus está mais perto do que a gente imagina. Os sinais apontam para isso. Se você pegar o jornal e você pegar a Bíblia, você vai ticar um montão de coisa que já aconteceu. E você precisa acreditar que Jesus, ele vai voltar. Sua volta é certa e o nosso lugar é garantido. Vou repetir: a volta dele é certa e o seu lugar é garantido. Por isso não se turbe o vosso coração. Não fique desesperado. Não fique sem saber o que fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37:5. Confia nele. E o mais? O mais ele fará. Terceira garantia: há um único caminho e uma única verdade. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí o que ele diz? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está no caminho certo, você acredita nisso? Você acredita que está no caminho certo? Você já pegou um caminho errado e teve que retornar? Você já se perdeu? Você anda de Waze e de vez em quando você se perde. Ele manda você entrar, não era para entrar, você já aconteceu, você se perde. Mas o caminho que você está é um caminho que te conduz à vida eterna. Garantia da vida eterna. Jesus é o caminho. Jesus não é um dos caminhos.
Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então por que você fica turbado de vez em quando? Por que nós ficamos assim? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quarta garantia. Jesus diz assim, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. O que Jesus estava falando a respeito da vinda de quem? Da vinda do Espírito Santo. E Jesus então aponta para 4 ações do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, mas o Espírito Santo é aquele que habita em nós, é aquele que está conosco, é aquele que está ao nosso lado. E a importância do Espírito Santo é tão grande, tão necessária nos nossos dias, que quando você observa a listagem do fruto do Espírito, é fruto do Espírito Santo. Quando você observa os dons, são os dons do Espírito. Isso significa que nós precisamos estar sempre na dispensação do Espírito Santo. E Jesus aponta então para 4 ações do Espírito Santo. Primeira ação do Espírito Santo: estarei perpetuamente convosco. Sabe, ninguém aqui tem alguém 24 horas ao seu lado. Nem aqueles que estão aposentados e que está com a esposa em casa, o marido em casa. Porque eu vou ali fora, eu vou na padaria, e essa pessoa se ausenta, e essa pessoa sai. Mas sabe, o Espírito Santo está sempre com a gente. O Espírito Santo está sempre conosco. Jesus estava dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai estar com você todos os dias, perpetuamente, até a consumação dos séculos. Irmão, não se turbe o seu coração, porque o Espírito Santo está com você aonde você estiver. E quando você estiver dormindo, Ele vai estar lá. E quando você acordar, Ele vai estar lá. Quando você for para a sua casa, Ele vai com você. Logo mais à noite, quando você chegar na sua casa, Ele vai estar com você, porque o Espírito Santo estará para sempre conosco. Você não pode turbar o seu coração. Ele estará perpetuamente, estará sempre. Segunda ação do Espírito Santo: Ele habita em vós. Ou seja, Ele mora, Ele age, Ele opera, Ele trabalha dentro de você. Você vê? Não. Você não precisa ver. Você só precisa saber que o Espírito Santo habita dentro de você, porque você é morada do Espírito Santo. Ele habita em você, Ele mora aí dentro, na habitação. Você é a habitação do Espírito Santo. Terceira ação do Espírito Santo: o Espírito Santo nos ensina. Sabe, o Espírito Santo nos ensina a respeito das coisas do reino de Deus. Por isso a necessidade de conhecermos o Espírito Santo. Por isso a necessidade de nos santificarmos a cada dia, de buscarmos mais o Senhor. Porque quanto mais buscarmos o Senhor, mais vamos conhecer o poder do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai nos ensinar, mas Ele vai nos fazer lembrar. Sabe, a necessidade de estudar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós temos ouvido. É o Espírito Santo que está conosco. Por que nós tememos? Por que nós ficamos assustados? Por que nós ficamos desesperados? Nós temos que crer que há um Deus poderoso que está ao nosso lado para nos abençoar e nos guardar. Pastor, e se acontecer de não guardar? E se acontecer, pastor, de Deus deixar acontecer? Ora, se você estiver aqui vivo e Ele te livrar, é uma benção. Mas se Ele não te livrar, é porque Ele quer te levar junto com Ele para morar eternamente. Sabe, você não pode viver num sentimento de insegurança, num sentimento de medo.
de preocupação, de dor. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor e repreender todas essas potestades que vivem no nosso país, que vivem no nosso mundo. O poder está nas mãos da igreja. O poder está nas mãos de cada um de nós. Uma igreja que ora, se você estudar a igreja da Coreia, sabe que hora eles levantavam quando tudo estava mal? Porque é interessante que quando tudo vai mal, que a gente corre para Deus. Eles levantavam 5 horas da manhã para orar. E eles enchiam o templo de gente orando. E hoje, uma das maiores igrejas está lá. Está lá. Sabe por quê? Porque eles não apenas conheciam a palavra de Deus, mas eles acreditavam na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós éramos de uma outra igreja, e nós tínhamos um culto 7h30 da manhã. E os meninos eram pequenos, bem pequenos. O Mateus, se eu não me engano, era de colo ainda, o Zimeli dava de mamar. E nós estávamos indo para a igreja. 7h30 da manhã era o culto, tinham 2 cultos, um era 7h30, outro era 9 horas. Estávamos indo em direção à igreja, de repente, apareceu um carro, 7 horas da manhã, o culto era 7h30, eu sempre chegava meia hora antes, veio um carro na nossa direção, e aqueles homens abriram as 4 portas, parecia que eu estava vendo um filme. E eu nunca recriminei a reação das pessoas, porque tem gente que diz assim: se acontecer isso comigo eu reajo. O outro: não, eu não reajo. Para mim reação é coisa de momento, depende do dia, depende do momento, depende da situação. Eu nunca tinha enfrentado uma situação daquela. Nós nunca tínhamos enfrentado. Nosso carro era novo. Acho que meu problema é carro novo, né? Sempre alguém quer roubar ou bater. E quando aqueles homens saíram, os 4, no mesmo tempo, parecia que eu estava vendo um filme na minha frente. E quando eles vieram na nossa direção para abrir as portas, eu me lembro até hoje que eu falei com a Rose assim: não se preocupe, Deus está com a gente. Não se preocupe, Deus está com a gente. Eu acho que eu nunca fui tão calmo assim. Eu disse assim: Deus está com a gente. Coloquei essa minha mão direita no volante, essa mão esquerda aqui eu levantei e abaixei para abrir a porta. E eles já estavam lá atrás, querendo abrir a porta de trás, que era travada por causa dos E quando o homem colocou a cara dentro do carro, ele falou assim: tem criança, vamos embora. E foram embora. Eu falei: não é porque tem criança, é porque o Espírito Santo está aqui dentro. Eu já tinha visto uma reportagem na televisão que arrastaram o menino com tudo. Sabe, irmãos, essa insegurança do mundo não pode abater a nossa segurança em Deus. Você está entendendo? Não posso ir à igreja à noite porque está perigoso ir na padaria. Mas o Deus que nós servimos está com a gente. O Deus que nós servimos não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, não é um Deus de areia. O Deus que nós servimos é o Deus Emanuel, é Deus vivo. Ele está conosco. É lógico que você vai ser prudente. Se eu sei que ali na frente está tendo um assalto, um tiroteio, eu não vou passar por lá porque eu sou de Deus. Eu vou para outro lugar. Eu vou para outro caminho. Não foi assim que aconteceu quando Herodes mandou matar todas as crianças? E aí Deus chega para José e Maria e fala assim: olha, leva o menino para o Egito. Se eu sou eu, Herodes tinha morrido. Era mais fácil matar Herodes do que deslocar José e Maria para o Egito. A gente não precisa saber como Deus funciona. Nós precisamos crer que Deus está ao nosso lado e isso basta. Como Ele vai agir? Não sei.
Não sei. O que nós precisamos saber é que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar, para nos confortar, para nos abençoar, e que a nossa vida não está plantada nessa terra. Essa igreja não treina você para ter uma vida só aqui. Essa igreja, através da palavra de Deus, treina você para morar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. O paralelo entre o capítulo 14 e o capítulo 20 é engraçado, é muito. Jesus chega no capítulo 14, verso 1, e diz assim: não se turbe o vosso coração. Quando você chega no capítulo 20, no versículo 19, Jesus entra, as portas estão todas fechadas, trancadas, e Jesus entra. E quando Jesus entra, os discípulos estão com medo dos judeus. O que Jesus tinha dito? Não se turbe o quê? O vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No capítulo 14, versículo 5, Tomé não crê. Quando os discípulos chegam e dizem: olha, o Senhor esteve aqui, eles não acreditaram. Não acreditaram. Tomé disse assim: olha, o Tomé fazia parte do grupo de discípulos de Jesus. A gente tem que ter um cuidado, que às vezes a gente está na igreja, mas a gente tem mais medo do que as pessoas que estão do lado de fora. Nós temos que crer que há um Deus ao nosso lado. Nós temos que orar. Quando você sair daqui, não saia apressado, não saia desesperado para ir embora. Espere a bênção. Porque quando o pastor ora aqui, é para que você chegue em casa em segurança. Aí você sai muito rápido daqui, fica meia hora no ponto, esquece de receber a bênção. A Bíblia diz: não se apresse em sair da casa de Deus, da presença de Deus. Não saia sem a bênção não, meu irmão. Quando o pastor termina o culto, o pastor sabe, como você sabe, que há muitos perigos aí. Há muitos perigos no meio da rua, em qualquer lugar. E aí o pastor ora para que você possa chegar em sua casa o quê? Em paz, em segurança, tranquilo. É isso que nós queremos. Mas muitas vezes há muitos Tomés no meio da gente. E esse Tomé é o mesmo que vê Jesus antes da ressurreição. É o mesmo Tomé que vê Jesus depois da ressurreição. Jesus aparece lá no capítulo 20. No capítulo 20, Jesus aparece. Os discípulos dizem: olha, o Senhor esteve aqui. Aí Tomé, o discípulo diz assim: não acredito. Jesus? Eu não tenho tempo para ir com você no texto. Mas ele diz: não, Jesus? Se eu tenho que tocar nele. Eu tenho que tocar. Aí passaram-se 8 dias. Jesus aparece. Aí Jesus aparece: paz seja convosco. Sabe que nós precisamos acreditar que a paz do Senhor está dentro de nós. Sabe que nós precisamos, irmãos? Antes de sair de casa, orar. Antes de sair de casa, falar: Senhor, me guarda, porque se o Senhor não me guardar, ninguém vai me guardar. Se o Senhor não me proteger, ninguém vai me proteger. Mas eu vou sair porque Tu estás comigo. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é meu Deus. Esse mesmo Tomé, Jesus entra de novo, as portas estão fechadas, Jesus entra e vai direto para Tomé e diz assim: Tomé, toca aqui. Toca aqui, Tomé. Aí Tomé toma aquele susto, aí Jesus chega para ele e diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. O que nós precisamos, pastor? O que nós precisamos não é apenas falar que cremos, nós precisamos crer. Nós levantamos aqui, o pastor Henrique levantou um clamor pela nossa cidade. Nós precisamos continuar crendo que Deus pode mudar esse lugar. Irmãos, sabe quem ora por essa cidade? É a igreja. As autoridades, eles querem lutar com o que é espiritual e não vão ganhar, porque o espiritual e o material não funcionam junto.
Agora, quando a gente começa a dobrar o nosso joelho e clamar o nome do Senhor, como fizemos aqui nessa noite, o Espírito Santo começa a trabalhar e a gente começa a ter uma certeza que Deus está com a gente, que o Espírito Santo está ao nosso lado. O que nós precisamos? Apenas crer. Crer. Não posso ficar com medo? Não, você não pode ficar com medo. Por quê? Porque esse não é o sentimento da igreja. Esse não é o sentimento dos crentes. Esse não é o nosso sentimento. O que eu preciso então? Eu preciso confiar. Eu preciso confiar em Deus. Não tem um dia que eu não saia sem orar. Mas acontece problemas? Acontece. Surgem dificuldades? Surgem. Mas nós precisamos crer que há um Deus que há de nos guardar, de que há de nos proteger, de que nós vamos viver, talvez num mundo assim muito complicado, mas o nosso coração não vai ficar turbado, não. Eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar cheio de fobias, não. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que tem garantias para mim. Olha o que eu vou dizer. Deus pode permitir que o diabo roube de você qualquer coisa nessa vida. Pode tentar roubar o seu carro, sua casa, seus bens, mas ele nunca vai conseguir roubar a sua vida. Ele não vai conseguir roubar a sua alma, porque você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Creia em Deus, creia no Senhor. Não viva uma vida atemorizada, uma vida desesperada, uma vida, olha para um lado, meu Deus. A gente tem que confiar em Deus. Nenhum autor de qualquer livro está presente. Nenhum. Todos os livros que você já leu, o autor nunca está presente. Mas o autor desse livro, que você carrega, ele está presente todos os dias da sua vida. Então não tema, não se assuste, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Não fique turbado o coração, não se permita viver turbado. Troque pela fé, pela crença. Deus está comigo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Agarre essas promessas.